Hoje eu estou assumindo a posição da professora Eloá, que infelizmente teve que participar de uma outra reunião. Ela lamenta muito porque o prestígio desta reunião, a gente já viu pelo número de inscritos, que superou todas as outras reuniões do ano. Não é por menos, porque nós temos duas convidadas especiais, com um assunto que traz muitas dúvidas, não só para gastroenterologistas, mas para clínicos também. Eu vou chamar inicialmente a doutora Cláudia Vantes, que vai falar sobre hepatotoxicidade por fitoterápicos, insumos vegetais, suplementos alimentares, chás e beberragem. O título é longo mesmo. Em seguida, nós vamos chamar a professora Lorete Glotz, que é a nossa grande mestre, e eu aviso vocês que nós faremos uma reunião, uma discussão, apresentação após a outra, e só no final faremos discussões, porque nós estamos gravando essa reunião para apresentar depois na internet. Vai ficar à disposição de vocês para reverem e reverem essa reunião. Por favor, Cláudia. Boa noite a todos. Quero agradecer à Associação Paranaense de Gastroenterologia e Nutrição pela oportunidade de estar trazendo um tema que é de suma importância, e a gente vê isso aqui, inclusive, pela presença de colegas de outras áreas, não só da gastroenterologia ou da hepatologia. Eu fiquei realmente muito honrada com o convite, principalmente por estar palestrando junto com a doutora Lorete, que foi a minha guru. E eu até procurei me vestir adequadamente, com uma cara de fitoterápico, né, de verde, assim, e fiz o fundo, porque eu não tinha achado essa blusa aqui, na verdade. Daí eu falei, então eu vou fazer o slide verde. Mas daí meu marido achou e eu coloquei na última hora, e daí ficou tudo muito verde. Quando eu fui convidada para fazer essa apresentação, eu sempre penso em trazer algum caso clínico para estar mencionando, ilustrando. E eu fiquei impressionada com a quantidade de casos clínicos que eu tenho todos os dias de paciente fazendo uso desses produtos. Então, é a rotina da hepatologia e eu acho que é meio geral isso, né? Então, vejam, os dados epidemiológicos mostram que 80% da população mundial utiliza ou já utilizou em algum momento esses produtos. Nos Estados Unidos, 67% da população. E entre os hepatopatas, 20% a 30%. As doenças do fígado, elas são doenças que muito raramente a gente tem um tratamento efetivo, né? Agora, com as novas drogas para hepatite C, melhorou muito. Então, quando a gente está diante de uma frustração, as pessoas buscam alternativas outras que não tratamentos médicos para tratar aquilo que, teoricamente, nós não conseguimos tratar. Isso acontece muito dentro da hepatologia. E esses produtos são considerados pelos pacientes e, infelizmente, por alguns médicos, como substâncias inócuas. E uma outra coisa muito interessante, essa aula foi diferente de tudo que eu já preparei. Você começa sempre procurando no PubMed, nas evidências científicas, mas depois eu fui para o Google. E eu vi que é muito tentador. Eu quase comprei um negócio para emagrecer que definia músculo, porque é um troço assim, é tão milagroso, é tão bom. Se você não estiver muito convencido, é muito fácil de comprar. Você compra pela internet, né? Então, tudo isso faz com que o produto seja muito tentador. Agora, qual é a dificuldade que nós temos em relação a isso? Primeiro, esses produtos não são considerados medicamentos, eles são considerados alimentos. Como eles são considerados alimentos, eles não passam pelos mesmos processos regulatórios que os medicamentos passam. Então, eles não necessitam de ensaios pré-clínicos, de segurança, de dose efetiva, eles não precisam de uma aprovação do FDA ou no Brasil da Anvisa, eles podem ser comercializados sem nada disso. E fica sob a responsabilidade de quem produz esses chás e fitoterápicos
de que seja seguro. E só assim o FDA ou a Anvisa retira do mercado se eles realmente têm uma confirmação de que aquele produto é tóxico. Aí sim é responsabilidade do FDA e da Anvisa. E o que acontece é que às vezes essa contaminação, como ela não tem um controle de qualidade, às vezes essa toxicidade se dá por uma contaminação. Contaminação por fungo, contaminação por bactéria, por metais pesados e não necessariamente pelo produto. Então essa ideia de que por ser natural, como os próprios pacientes dizem, é uma coisa segura, está completamente errado, né? A crença de que natural deve ser bom e seguro não é verdadeira. Então a gente tem que estar bem alerta em relação a isso. Eu quero chamar a atenção, então, por um trabalho que foi apresentado esse ano no Congresso Europeu, de um grupo de Nova York, que isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, que mostra que entre 1994 e 2004, nós tínhamos 7,8% dos pacientes listados para transplante o eram por uso de ervas ou suplementos alimentares, tá? E agora, de 2005 a 2014, isso dobrou. Foi para 14,4%. Então, extremamente preocupante. Enquanto a medicina avança, a gente imagina que está tendo mais sucesso em tratar as doenças, na verdade, o uso desses produtos também tem aumentado. E esse também é um outro trabalho muito interessante e preocupante, apresentado no Congresso americano, que diz relação, uma análise do que a gente tem identificado no rótulo do produto e o que efetivamente tem no produto. Então, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, né? E eles analisaram uma quantidade X de diferentes produtos, inclusive medicamentos, mas bodybuilding, medicamentos para emagrecimento, para sintomas gastrointestinais, energéticos sexuais e outros. E eles observaram que 51% dos produtos analisados tinham erro, tinham uma identificação incorreta. Isso é muito preocupante, porque às vezes o paciente pergunta, eu posso usar whey protein? Teoricamente poderia, mas eu não sei o que tem efetivamente ali dentro. A gente não tem um controle disso. E é aí que vem a preocupação, tá? Bom, o diagnóstico. O diagnóstico é um diagnóstico de exclusão, né? É um diagnóstico extremamente difícil. Eu vou apresentar aqui alguns critérios de causalidade, mas ele é um diagnóstico difícil e a gente tem que sempre insistir com o paciente para ver se ele faz uso de algum produto que tenha um potencial hepatotóxico. E essa história farmacológica nós consideramos, ou não, né, 6 meses anteriores ao episódio que nós estamos investigando. Então, 6 meses é bastante tempo, né? Às vezes o paciente nem se recorda mais se tinha usado alguma coisa. E aqui entra tudo, no caso das hepatotoxicidades, né? Os alopáticos, insumos vegetais, fitoterápicos, suplementos alimentares e complexos vitamínicos. E aqui, então, correspondendo a 1/3 dos casos de insuficiência hepática aguda grave. Bom, existe um critério chamado critério de Rukan que estabelece uma causalidade entre o produto que foi usado e o quadro que o paciente vem apresentando. Então, a gente chama isso de algoritmo de causalidade, eu vou falar um pouquinho dele mais adiante, para a gente tentar relacionar isso com o quadro que o paciente vem apresentando. Mas a gente não tem nenhum marcador sorológico, então não tem nenhum exame que a gente possa estar fazendo para definir e bater o martelo que aquilo é uma hepatotoxicidade. E a gente sempre tem que afastar outras causas de lesão hepática. Porém, nós temos alguns medicamentos que podem desencadear um quadro de hepatite autoimune. Então, às vezes, a gente tem medicamento desencadeando um quadro de hepatite autoimune. E as formas de apresentação, na grande maioria, graças a Deus, se dão por elevações assintomáticas das enzimas hepáticas. Então, é aquilo que todos nós vemos, né? No consultório, paciente com as transaminases um pouco alteradas, você investiga, não acha nada, e aí tem que insistir.
Como eu disse, tem inúmeros casos, mas ontem aconteceu um caso muito interessante. Eu atendi um paciente que ia começar um tratamento de hepatite C, e eu perguntei o que ele usava, e ele falou assim, que só tomava escitalopram. Anotei, vi, cheguei em interação medicamentosa, não tinha problema com o tratamento de hepatite C, ele foi dar entrada com o pedido da medicação com a farmacêutica. E ela saiu da sala dela, atende do lado, veio falar comigo, olha o que o teu paciente toma. Eu falei, esse escitalopram. Ela falou, não, ele toma chapéu de couro e catinga de mulata. Como é que alguém pode tomar um troço chamado catinga de mulata? E ele não falou nada para mim. Então a gente tem que sempre insistir. Às vezes não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira. Às vezes ele tem vergonha de falar para o médico, mas fala para o residente, fala para o enfermeiro. Então a gente tem que pensar muito. Você já conhecia o catinga de mulata? Nunca tinha ouvido falar? Já. Então, a gente pode também ter hepatite crônica, cirrose até, e é mais temida que a insuficiência hepática fulminante. Com relação à biópsia, ela pode algumas vezes ser necessária, mas mesmo na biópsia nós não temos um achado patognomônico. A biópsia vai nos dizer que é compatível com DILI, que é Drug Induced Liver Injury, ou RILI, que seria por ervas. A gente pode ter lesão na zona 3, quer dizer, qualquer tipo de alteração. Colestase, presença de eosinófilos, doença venoclusiva, dilatação sinusoidal e peliose. A peliose é muito característica do uso do anabolizante, que não é o tema da nossa aula, mas até um tema interessante de a gente em algum momento discutir, que são dilatações císticas com conteúdo hemorrágico nos pacientes que fazem uso de anabolizante. E nós temos 3 tipos, então, de lesão. Ou dano só hepatocelular, ou dano colestático, ou o dano misto. Essa classificação vai ser importante para a gente aplicar aquele critério de causalidade de Rukan. Então, quando nós temos uma suspeita de uma lesão hepática por ervas ou fitoterápicos, a gente faz uma razão entre a LD, que nós anteriormente chamávamos de SGPT, e a fosfatase alcalina. E dentro dessa razão você consegue caracterizar como uma injúria hepatocelular, uma injúria colestática ou uma injúria mista. E aí nós temos para cada uma dessas lesões um critério específico dentro dos critérios de Rukan. O que os critérios de Rukan utilizam? Isso é muito fácil de achar na internet, para quem tiver mais interesse. Então, intervalo entre o início da injúria e o início do uso da droga. Evolução após interrupção da droga. Obviamente, quando você suspeita, a primeira coisa que tem que fazer é interromper. Presença de fatores de risco específicos. Então, indivíduos mais idosos, que fazem uso de álcool e gestantes, são mais suscetíveis a esses tipos de alteração. Uso de outros medicamentos com potencial hepatotóxico. Então, se eles usam outros produtos que também têm potencial hepatotóxico, diminui a chance de ser a causa. Excluir outras causas de doença hepática e saber se já existe descrito algum caso de hepatotoxicidade por esse produto. Resposta à reexposição é absurdo, mas tem paciente que faz isso, né? Por incrível que pareça. O médico não vai pedir para o paciente se reexpor, mas eu tive com medicamento o paciente que fez uma hepatite aguda grave e depois de um tempo tomou o mesmo antibiótico que o otorrino prescreveu sem saber e fez outra vez uma hepatite aguda. Bom, então os critérios de Rukan vão me dar pontuações e que vão me dizer se é possível, provável ou altamente provável. Então, você tem que juntar tudo para fechar o diagnóstico. Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente fazer o alerta para todos os médicos com relação à frequência com que esses produtos são usados, né? Eles são usados e encarados como coisas realmente que sejam inócuas, quando na verdade não são. E eu procurei, e vou procurar falar aqui nos próximos slides, os produtos que a gente ouve os pacientes citarem mais e usarem com muita naturalidade. Então, eu vou comentar o Confrei. Na época que eu fiz residência, estava super na moda. Então, hoje a gente não vê mais as pessoas tomando o Confrei, ele é extremamente hepatotóxico.
Erva carvalhinha está implicada na causa de hepatite aguda. Chá verde, eu vou falar mais adiante. Chá de poejo, espinheira santa, babosa, babosa não pode ser ingerida, picão ou carrapicho ou fedegoso, valeriana, óleo de cártamo, sene, noni, cáscara sagrada, boldo da terra, cava-cava, losna, unha de gato, mãe boa e Herbalife. Então, nesses produtos a gente não tem segurança da composição deles e nem do controle de qualidade. Então vamos comentar, eu acho que esses dois estão muito na moda agora, que é o chá verde e Herbalife. Peraí que eu tenho... Deixa eu colocar aqui. Como é que é o nome do rapaz? Fábio. Isso. Fábio vai rodar um videozinho pra gente, que é do professor Raimundo Paraná, que é um defensor, quer dizer, ele divulga muito as questões das hepatotoxicidades. Ele foi um dos presidentes da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ele vai comentar um pouquinho sobre o chá verde e o café, que o café também está na moda como uma bebida positiva em relação ao fígado. Parece trazer alguns benefícios para o fígado. Então vamos lá. Olá, sou o Raimundo Paraná, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Estou aqui para falar com vocês sobre o chá verde e o café. Há muita polêmica nas redes sociais e na internet sobre essas duas bebidas. Mas é importante chamar a atenção que a linguagem científica é a melhor forma de dirimir dúvidas. O café é uma substância milenar consumida em todos os continentes. Possui, dentre os seus princípios ativos, a cafeína, que é uma xantina. A cafeína ela tem efeitos benéficos na medida em que bloqueia a adenosina, portanto, reduz a deposição de fibrose no fígado e melhora a recepção de insulina. Além disso, a cafeína melhora o desenvolvimento intelectual e cognitivo, e há alguns estudos que sugerem fortemente que o consumidor de café vive mais do que aqueles que não consomem café. É claro que aqueles que são intolerantes à bebida, como os que têm refluxo gastroesofágico ou arritmia supraventricular, têm alguma restrição ao seu uso. Já o chá verde também é uma bebida milenar, muito consumida no Oriente e no Norte da África. Possui polifenóis, que teoricamente são substâncias que podem ter efeito antioxidante, mas os estudos, na maioria deles, se deu in vitro, não in vivo. Além disso, o chá verde, Camellia sinensis, possui uma substância chamada catequina. A catequina ela pode ser agressiva ao fígado e é responsável pelo dano hepatocelular observado nos indivíduos que consomem chá verde em formulações na forma de termogênicos ou mesmo em beberagens com elevadas concentrações. Há casos, inclusive, de transplante de fígado em pacientes que consumiram chá verde pelo desenvolvimento de doença hepática grave. Entre os que estão em maior risco de desenvolver doença hepática grave pelo chá verde são aqueles que consomem formulações ou cápsulas contendo chá verde com elevadas concentrações, as mulheres que consomem o chá verde por mais de 3 meses nessas formulações. Há muito apelo comercial na internet. Lembre-se que o que sai nas mídias sociais ou na internet não tem compromisso com a verdade científica. Lembre-se que há profissionais inidôneos que aproveitam desses meios de comunicação para disseminarem falsos conceitos que, no fundo, têm interesse meramente comercial. O chá verde também não tem nenhuma comprovação de que previna câncer ou que previna qualquer outra doença. Muito importante chamar a atenção disso, porque há profissionais inidôneos que se utilizam das mídias para difundir essas falsas informações e obterem ganhos inescrupulosos através dessas fake news. Obrigado. Vamos retomar. Então, dentro disso, eu queria comentar, isso é uma formulação que uma paciente minha trouxe, que eu trouxe até a caixa aqui para vocês, porque ela acabou me dando. Ela veio no consultório com uma alteração de transaminase e durante a investigação ela falou, eu estou tomando um complexo vitamínico dos Estados Unidos que todas as minhas amigas estão tomando. E ela não tinha levado, eu falei, olha, chega em casa, fotografa a caixa e me mostra, né?
E no primeiro momento ela fotografou de um lado a caixa, não fotografou todos, porque tem um monte de produto aqui dentro. E é muito interessante, porque ele é muito didático. Eles colocam tudo assim, ó, ela toma uma vez por dia, vem aqui separadinho. E daí na mesma, assim, eu olhei, e você tem que ter tempo, você tem que checar item por item, se ele é hepatotóxico, se tem algum relato de hepatotoxicidade. Eu atendi uma outra paciente com a mesma história e ela levou a caixa. Daí eu vi que a caixa tinha 2 lados com o produto, e aí eu fui checar com mais calma, e o que a gente descobriu? Aqui, o chá verde, tá? Então eu atendi numa semana 2 pacientes usando esse produto. É um complexo que tem de tudo, né? Especificamente para mulheres, e que está muito na moda também, e elas trazem dos Estados Unidos para as amigas, e que tem chá verde numa concentração que pode sim ser hepatotóxica. Você tomar o chá verde, a infusão não é problema, tá? A gente não tem uma dose, a questão da toxicidade está relacionada com a dose. E aí sim o problema é a cápsula de chá verde, ok? Bom, Herbalife. Herbalife, a gente tem aí praticamente no mundo inteiro, né? No mundo ocidental, a gente tem Herbalife presente em mais de 60 países. E é uma empresa que comercializa produtos e suplementos para controle de peso e para o bem-estar. Nós estamos agora na moda de todo mundo querer estar 100% bem em tudo. Então, você tem que ser linda, tem que ser magra, tem que ser inteligente, tem que trabalhar e ser bem-sucedida em todas as áreas, e tem que ter energia. Então, fica uma busca de um bem-estar, que tudo que vem disso é muito atrativo, né? E esses produtos buscam isso. Só que também eles têm uma variedade grande de ingredientes nos seus produtos, cuja maioria não é fornecida. Também a manipulação dos produtos não é descrita e não está disponível. E geralmente os pacientes tomam mais do que um produto da Herbalife, né? E nós temos no próprio PubMed vários casos de toxicidade por Herbalife, algumas vezes necessitando de transplante hepático. Eu vou citar um caso que aconteceu na Espanha. Eles tiveram 7 pacientes com insuficiência hepática grave por Herbalife, e na verdade era uma contaminação, não era a Herbalife, era uma contaminação que o produto tinha, e aquela então linha de produção foi tirada do mercado, mas então para alertá-los em relação a isso também. Então aqui, olha, o Herbalife tem várias combinações: perda de peso, suporte nutricional e bem-estar. A alteração hepática é muito variada, por isso que é específico, é difícil a gente dizer com a histologia que aquilo realmente é uma hepatotoxicidade. E ela pode ocorrer, talvez, por desencadear um processo autoimune, não se sabe. Por contaminação bacteriana, foi o que aconteceu lá na Espanha. Outra história também que está muito na moda é Goldberry, né? Então, esse é um artigo que foi publicado nessa revista. Olha que eu realmente fico com vontade de experimentar essas coisas. Anti-aging, antioxidativo, antifadiga. Doutora Moretti, é pra gente isso aqui, não é? Anticâncer, antidiabetes, antiviral, hepatoprotetor, cardioprotetor, neuroprotetor, hipolipêmico, radioprotetor, anti-osteoporose, anti-inflamatório e imunomodulador. É fantástico, né? E aí, mas de maneira interessante, a revista coloca o seguinte, que a dose do produto para você obter alguma resposta, e a toxicidade, ela não foi estabelecida, nem em estudo animais e nem em estudos humanos, e que não deve se recomendar o uso desses produtos. Okay? Então, não tem teste nenhum, a gente não sabe, nem que funciona, nem que não funciona, e ainda pode fazer mal. Chá de hibisco, esse também tem bastante, né? Então, ele pode ter interação com hidrocortiazina, com paracetamol, com cloroquina. Mais uma vez, ele é seguro na forma de chá, desde que você tenha uma ingestão moderada. Mas ele tem uma toxicidade hepática dose dependente. Então, a gente nunca deve ingerir como suplemento, cápsula ou extrato. E aí, para finalizar, eu vou comentar desses insumos, fitness e suplementos, que também se usa muito. Quem faz atividade física convive com isso nas academias, com uma rotina também, né?
e é muito tentador. Eu também tive um colega médico que fez uso e que ele veio me mostrar o abdômen dele, como é que estava. E realmente o abdômen estava todo definidinho. Ele falou, nunca tinha tido um abdômen desse jeito. Mas ele, na verdade, ele estava usando anabolizante, tá? Esses produtos aqui, e era médico, vocês viram como o negócio é tentador. Esses produtos, na verdade, o Hidroxycut e o Oxelite, eles são agentes termogênicos. Então, eles fazem com que o paciente perca gordura, defina melhor a musculatura. Eles têm cafeína, então eles têm uma performance melhor para atividade física, para quem gosta de competir. O problema é que essas marcas, elas têm inúmeros produtos, tá? Esse, em 2004, ele tinha um dos compostos tinha efedrina, e ele foi retirado do mercado norte-americano, tá? E aqui a gente tem diferentes composições. Então, alguns têm cafeína, prolina, metionine, e alguns têm chá verde. Então, tem que estar muito atento. E a mesma coisa em relação a esse aqui. Então, os termogênicos também entram aí na nossa lista de alerta. E para finalizar, eu vou comentar com vocês como é que a gente faz na prática clínica. Então, vem um paciente, a gente levanta toda a história de ingestão de algum produto que possa ser hepatotóxico, e a gente acessa aqui esse site que se chama LiverTox. Acho que vale a pena, vocês vão depois poder acessar a aula pela internet, mas está aqui o endereço, e você clica aqui, o nome da droga ou do produto, eles têm aqui uma classificação que é só para ervas também, e ele vai dizer se tem relato de toxicidade por esse produto, qual é a apresentação mais comum, se é dose dependente ou não, quanto tempo depois do uso. Então ele nos auxilia muito a definir se aquele produto tem ou não relação com o quadro que o paciente está apresentando. E o tratamento? Então o tratamento ele é bastante frustrante, porque algumas vezes a gente precisa transplantar o paciente efetivamente, né? Esses pacientes que fazem insuficiência hepática fulminante, eles vão para topo de lista de transplante e transplantam muito rapidamente. A gente tem até o Paraná é um dos estados que se destaca em relação ao transplante de fígado, mas fora isso, a gente não tem muita evidência científica do uso do corticoide e do Ursacol. Que às vezes a gente vê o paciente tomando essas coisas todas e o próprio colega que prescreve o Ursacol junto ou prescreve a N-acetilcisteína. Tem formulações que tem junto a N-acetilcisteína. O que efetivamente a gente tem que é usado para intoxicação por paracetamol, que é a principal causa de suicídio nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não descobriram isso ainda, graças a Deus, é o uso então da N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína ela é usada em altas doses, então quando a gente tem um quadro de lesão hepática por esses produtos, né? Então essas são as doses, olha, 150 mg por quilo, a ampola com 3 ml tem 300 mg, e a gente faz isso em bomba infusora, mas se o paciente estiver acordado, bem orientado, lúcido, dá para fazer por via oral também. E só para vocês terem uma ideia, num paciente de 60 quilos, a gente vai precisar aqui de mais de 60 ampolas nas primeiras 48 horas. Mas, efetivamente, é o único tratamento que a gente tem. Então, eu acredito que era isso que eu tinha para falar. Eu estou dentro do prazo, ainda 2 minutinhos adiantada. Eu vou passar para vocês. Meu último slide era um moranguinho silvestre, que dá para comer, e ali uma flor de laranjeira, que não dá para comer, tá? Quero agradecer novamente o convite e depois eu estou à disposição para as perguntas. Dona Lorete. Bom, boa noite a todos. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês e apresentar alguma coisa sobre a parte de colito, entre aspas. Okay? E como a Cláudia veio vestida de Herbalife, pelo menos ela veio com alguma coisa verde, eu vim também de coisa dourada, para mostrar para vocês que nem tudo que reluz é ouro. Então eu vou mostrar para vocês alguma coisa relacionada com fitoterápicos, mas quero deixar claro e bem cristalino o seguinte: ninguém vai dizer que não presta para nada,
e ninguém vai dizer aqui que não pode usar nunca, entendeu? Nós temos que ser céticos, estudiosos e verificar o que está acontecendo em relação a vários produtos que estão aqui para a gente decidir. Eu espero que dessa vez eu não me atrapalhe muito com esse negócio aqui, mas vamos ver, tá? O que a gente quer colocar para vocês é que se nós estamos aqui vivos, 2018, é porque muita gente antes usou erva. Então, desde os primórdios da civilização, como é que o pessoal sobrevivia? Certo? Então, na realidade, o uso de medicina com ervas é desde a antiguidade, claro. Certo? O que acontece é o seguinte, que todas as culturas usavam ervas. E se vocês forem usar, digamos, um pouquinho de Google e forem usar, procurar na China, procurar na América e assim por diante, vocês vão ver que todas essas culturas utilizavam ervas para poder tratar os pacientes que apresentavam alguma doença. Às vezes em infusão, às vezes em chá, às vezes só jogavam em cima de uma perna machucada, enfim, isso foi usado e esses são usados até hoje nos pajés, certo? E tem muito índio que ainda sobreviveu, apesar de todas essas nossas considerações. Como já foi dito, nós podemos ter ingestão em chá ou cápsulas. E o grande problema é que muitas vezes nós vamos ter, como a Cláudia já mostrou para a fígado, uma combinação de substâncias. Então, esse conhecimento vai passando de geração em geração. Quem de vocês aqui não tomou um chazinho da vovó? Certo? E engoliu, e está aqui, certo? Mas são coisas que vão sendo assim, desde a parte folclórica até alguma experiência, mas foi passado de geração em geração. Só que agora vamos ver o que está acontecendo na nossa geração, ok? Bom, nós sabemos que existe na gastroenterologia uma variedade de situações, desde parasitoses, de coisas para gases, dispepsia, constipação, diarreia, né? Nós já ouvimos falar isso e tivemos aulas sobre isso, de algumas coisas que nos ajudaram. Muito bem. Só que também tem junto outras coisas que servem para tratar problemas de outros aparelhos e sistemas. Então, aquilo que foi dito é muito importante. Se é natural, deve ser seguro. Não é verdade. Nem tudo que é natural é seguro. E também aquilo que já foi falado, de que não são considerados medicamentos, mas são considerados suplementos. E aí, então, é que mora o perigo, porque não tem um controle adequado. Será que essas drogas não têm um efeito placebo? Será que todas essas coisas que nós ingerimos também não tem que ser muito mais subjetivo, como nós estamos colocando aqui? Mas vejam, muitas vezes é uma despesa desnecessária. E também acontece que nós vamos ver que tem alguns ingredientes que são perigosos. Então, na realidade, o que nós estamos querendo mostrar para vocês é um apanhado de modo geral. Só que, como disse já a doutora Cláudia, a medicina com ervas, embora ela seja tradicional e tudo, ela muitas vezes ela é escondida. Então, o paciente não conta. Mas o médico não pergunta. Então, deve fazer parte da nossa anamnese, a parte farmacológica, nós vamos ver no final, mas também perguntar as outras coisas que são ingeridas, certo? Portanto, para que a gente possa continuar daqui para frente, fazendo uma avaliação mais completa dos nossos pacientes, nós temos que ter diálogo, perguntar. Certo? Muito bem. O que acontece em relação à minha parte aqui, que todo mundo sabe que eu lido bastante com o intestino? O que acontece é o seguinte, se vocês forem olhar, todas essas indústrias que estão aqui, tá? Que seja de carne, que seja de massas, peixes, óleos, etc. e tal, a indústria, ela prepara bastante coisa para depois jogar no comércio e nós vamos lá no supermercado e compramos. Só que, muitas vezes, a gente tem nesses alimentos e às vezes nessas bebidas algumas coisas que a gente não para pensar. Eu pergunto para vocês, por exemplo, por que vocês compram leite naquela embalagem e ele fica lá dura?
O que foi colocado dentro desse leite para ele durar? E o que foi feito, posto na embalagem para ele não azedar? Então nós temos aqui já algumas perguntas importantes para a gente ver. Né? Você vai comprar um suco, de tudo. Como é que foi feito isso? O que foi dentro? Como é que está aquele plástico? Por que ele não está estragando? Então essas coisas você não pensa, vai lá, compra, tudo bem. Tá? Então isso é muito importante, porque tudo que é acrescentado, seja glicose, sal e agora o glúten, né? Que não podia deixar de falar, né? Que está na moda, eles realmente vão ser colocados para o epitélio desde o intestino delgado como sendo realmente uma coisa que seria antigênica. Então o que acontece? Vai havendo, né, nessas coisas aditivas, aqui, alguma alteração nesse epitélio. Então esse epitélio que tem todas as células com junção firme, vai acontecendo alguma coisa relacionada a essa disjunção. Então essa junção forte se quebra e nós vamos ter entrada desses antígenos aqui e isso pode perpetuar, e principalmente se o indivíduo já tiver um perfil autoimune. Então seria uma coisa bem importante de dizer que essas partículas todas aqui, elas não são naturais. E outra coisa também que é bem importante é saber no colo o que acontece. No intestino delgado, vocês sabem que eu sempre falo que é entre o meio externo e o meio interno é o delgado. É onde nós vamos absorver, é onde os antígenos bacterianos, alimentares, todos vão passar. Mas depois que passa pelo intestino delgado, nós vamos ter que chegar no colo. E o que pode acontecer então no colo? A mesma coisa. Quer dizer, nós vamos ter as células todas, não é? Que teriam necessidade então de ficar juntas, certo? E nós vamos ter então uma alteração importantíssima nessa camada aqui. Mas qual é o problema do colo? O colo também tem uma camada de mucoprotetora aqui. E depois vem a camada epitelial. E temos essas células importantes que são as gômelas de células aqui. Então o que acontece? O antígeno vem e também, mesmo que não tenha alterado qualquer coisa lá no intestino delgado, já vai estar aqui alterando na parte do colo. E esse muco nem sempre é suficiente para proteger tudo isso. E mais ainda, o que está na moda? Microbiota. Então aquele nosso leitinho bacana que a gente tomou lá, será que ele não aconteceu nada com ele? Certo? Será que é só lactose que tem problema? Será que não tem alguma outra coisa, né, nele? Aquela nossa gelatina gostosinha, tá? Mas ela foi feita com tanto aditivo que quando ela chega no delgado ou chega no colo, ela pode ter dado alguma alteração. Então essas são as beberragens que a doutora Eleonora quis mostrar para vocês. Bom, fica para nós alguma coisa muito parecida com o que nós chamamos de colite microscópica. Então até agora a gente sempre dá aula de colite microscópica para vocês e a gente fala que é uma doença inflamatória, que a gente não se vê a olho nu e que o diagnóstico é feito através das biópsias, que está aqui o nosso patologista. Então nós temos tudo isso que realmente pensar. Só que elas são extremamente frequentes. E alguém de vocês, será que já pensou o que acontece nessa patogênese? Na patogênese da colite microscópica é isso aí que eu falei. Dá uma alteração na permeabilidade intestinal, vem pelos ingredientes alimentares, faz alterações das funções intestinais e com isso nós vamos ter os quadros característicos. Esses que vocês conhecem. Ou nós vamos ter uma colite microscópica colagenosa, uma banda de colágeno logo abaixo aqui, ou nós vamos ter uma colite linfocítica, que realmente já mostra que tem alguma coisa relacionada com a parte autoimune. Muito bem. Qual é a clínica? A clínica é aquela de todo dia, uma diarreia aquosa, súbita, dor abdominal, náusea, flatulência, perda de peso, etc. e tal. Primeiro se diz que é síndrome do intestino irritável. Nós gastroenterologistas adoramos dizer, não é, que seria síndrome do intestino irritável, mas se a gente for prestar um pouco de atenção, tem algumas coisas interessantes. Primeiro, isso aí pode levar à perda de peso, que não acontece no intestino irritável. Isso aí também pode acontecer de dar uma fadiga muito grande e pode dar uma incontinência fecal. Às vezes há uma urgência tão grande,
que o paciente não tem tempo de chegar no vaso sanitário. Qual é o problema? De novo, certo? Nós temos problemas genéticos e, infelizmente, o sexo feminino é aquele que mais apresenta esse tipo de alteração. Para variar, não é? É o sexo feminino. Mas tudo bem. Só que nós temos que lembrar que tem uma coisa muito importante, que é a parte luminal. Portanto, drogas, qualquer medicamento, ácidos biliares, infecções, qualquer coisa que destrua ou faça uma disfunção da barreira epitelial, vai ter uma resposta. Certo? O que vai acontecer também? Apagou a luz? Não, tá bom. Vejam, drogas associadas. Então, o que nós podemos verificar é o seguinte, que como você vê colite microscópica, vocês, gastroenterologistas, vão pensar, primeiramente, o que o indivíduo está tomando? É anti-inflamatório? É aspirina? O que ele está utilizando? Mas vocês não perguntam sobre ervas. Nós não perguntamos, né? Que está na lista, não é? De coisas normais que a gente usa. Bom, e também a gente vê que na colite colagenosa ou na colite linfocítica, nós poderemos ter alguns tipos de ervas que nós vamos comentar, também facilitando a instalação desse tipo de problema. Muito bem. E aqui vem uma coisa da minha área, idoso. Tá? Normalmente o idoso adora tomar um chazinho, o idoso adora tomar remédio. E a gente pode ver que às vezes se vai à consulta e nós estamos perguntando se ele toma remédio para pressão arterial, para diabetes e etc. E ele não conta que ele toma ginkgo biloba, que ele não toma ginseng e outras coisas assim. No máximo, ele pode colocar que realmente ele está tomando anticoagulante. E às vezes aspirina. Ele acha que é tão normal tomar aspirina, ele nem acha que isso possa fazer mal. Muito bem. E agora, uma puxação de orelha dos gastroenterologistas. Ou clínicos, vamos dizer, não só nós. Muito comum usar chá de sêmen e cápsulas de sêmen. E não é que a cápsula angustifória. O que é usado? Em constipação crônica. E vejam que eu já vi gente usando isso porque o médico disse que não fazia mal. E aí, não, isso aí só vai acontecer uma pseudomelanose histórica, que vai resolver sozinha. Então, se você não sente nada, pode continuar usando. Só que alguns artigos mostram alterações anatômicas do colo e nervo do sistema entérico. Então, não é assim só melanose histórica, né? Então, nós não devemos usar esse tipo de medicamento. E aqui, pessoal, nós temos uma coisa de todo dia. Ou plantar com ovata, nosso psigo. Né? O que acontece? Nós temos os produtos comerciais no nosso consultório, fazendo propaganda quase que semanalmente. E o que acontece? Pacientes que tomam digitálicos ou que tomam lítio não podem tomar esses medicamentos. E se tiverem que tomar esses medicamentos por causa da função intestinal, pelo menos devem ter um intervalo de 2 horas entre uma droga e a outra. E veja, não se pode dar esses remédios, tá, com antidiarreicos, claro, nós vamos tentar mudar a motilidade intestinal, mas também com opiáceos, que nós usamos muito. Então, às vezes, o indivíduo tem síndrome do intestino irritável com tendência à constipação. Lá vai um opiáceo e lá vai uma sementinha. E aí nós estamos fazendo um problema sério para a parte do colo. Bom, o ginseng já foi falado que não serve para grande coisa, mas aqui não serve mesmo. Por quê? Porque os maiores constituintes dele, eles fazem uma interação importante com anticoagulante, principalmente o varfarin, que é usado como uma rotina, que é mais barata, que todo mundo usa. Então, tomar muito cuidado como a gente tem um paciente que está tomando ginseng. E mesmo os chineses, tá, chamam bastante atenção sobre o ginseng, porque ele pode levar a alterações da absorção intestinal e alterar a microflora. Como agora tudo é probiótico, tudo é microflora, a gente também tem que chamar a atenção para vocês que realmente isso não deve ser usado. Cáscara sagrada. Cáscara sagrada é muito comum, né? Muito
comum e a gente usa muito para quem tem hemorroida. Certo? Então, o que acaba acontecendo? Ele é contraindicado em algumas situações, dizem até que dá um pouco de irritação gástrica, não sei o que quer dizer isso, mas tudo bem. Agora, glaucoma. Tá? E ainda tem mais uma coisa. Tá? O que acontece? Ela falou tão mal do chá verde que eu nem vou falar mais. Certo? Já está aqui. Né? Por quê? Porque pode dar dor de cabeça, dizem até que dá gastrite, e eu não coloquei a parte de fígado porque eu sabia que a Cláudia ia falar. Então, aquele chazinho verde, que parece tão inofensivo, tomar muito cuidado com o uso em dose excessiva e a longo prazo. Certo? E a erva de São João? A erva de São João, coisa boa, né? Por quê? Porque ela é usada para depressão leve a moderada. Ela deixa zen, ela deixa bem a erva de São João. Okay? Só que, se a gente for pensar um pouquinho mais, veja quais são as interações que nós temos aqui, desde contraceptivos orais, teofilina que a gente não usa, mas tem imunossupressor que nós usamos. Certo? Tem antivirais, inclusive no tratamento do HIV. São interações importantes. E também tem uma coisa, às vezes o indivíduo está tomando vamos dizer assim, um inibidor da recaptação da serotonina, mas como aquilo lá é bastante potente, ele dá uma complementadinha, certo? Durante o dia, ele usa então uma erva de São João. De noite ele toma o antidepressivo do psiquiatra, e de dia ele dá uma tomadinha, uma ervinha aí, que é um chazinho tranquilo. O que pode acontecer? Problema sério de crise psiquiátrica. A erva de São João, então, ela age negativamente em várias coisas, e aqui eu trouxe para chamar a atenção nos transplantados. Tá? E ainda também, quando você usa como antidepressivo, seja tricíclico ou seja como anticoagulante. Então, são dois medicamentos que a gente tem que ficar de olho para não fazer nada de erva concomitante. Centelha asiática também está na moda. Tá? Por quê? Porque ela é muito usada para fortalecer veias. Então, para nariz, para hemorroidas, beleza. Certo? Só que tem um problema. Diz ainda lá que suaviza rugas, melhora a memória. Eu estou nessa. Olha aqui, ó, diminui a ansiedade. Quer dizer, tem tudo que é bom, certo? E até serve para hemorroida por último. Certo? Então, o que acaba acontecendo é que ela é usada, muitas vezes, de modo errado. O que aconteceu? Semana passada, um paciente meu, que tem doença de Crohn, resolveu ir numa nutricionista, não fui eu que mandei, ele foi por conta dele, ele resolveu ir, tudo bem. E aí ele disse para mim o seguinte, por e-mail: veja o que a nutricionista me receitou, se eu posso tomar aquilo que ela me deu. Tinha lá, como sempre, probiótico, a nutricionista adora vitamina, ômega 3, aquelas coisas carimbadas, mas tinha centelha asiática dessa forma. Aí eu fui procurar, eu disse para ele, não toma, mas eu fui procurar e realmente vejo que ela tem uma contraindicação muito importante, principalmente com drogas anti-inflamatórias, dexametasona e fenilbutazona, também, certo? Então, o que acaba acontecendo? A gente não deve usar erva para quem tem doença inflamatória, nenhuma. Embora tenha algumas ervas que são feitos estudos randomizados que possa dar alguma coisa de ajuda, mas essas comuns não devem ser usadas. E eu trouxe aqui, já que nós somos as mulheres que temos bastante problema, eu trouxe também alguns dos homens, que têm alguns problemas urinários e principalmente da próstata. E às vezes o nosso paciente está tomando um remedinho legal para diminuir o tamanho da próstata, e isso realmente gera diarreia e colite. Enfim, desculpe, passei o tratamento. O tratamento é muito simples. Né? Se você tiver o paciente usando várias drogas, você tem que tentar ver qual é o efeito que ele tem em separado. Então, se ele está tomando duas drogas, tire uma e fica com a outra para ver o que acontece. Né? Daí, se a primeira não deu nada, a segunda estiver dando, você vai fazendo por exclusão diagnóstica. Tá? Mas o mais importante é sempre saber, de modo separado, o que o paciente está tomando e o que realmente está acontecendo.
importante é isso que eu falei agora. Em doença inflamatória intestinal, está escrito aqui, 2017, um pessoal muito bom, dizendo então que embora as preparações com ervas tenham sido usadas em pacientes com doença inflamatória, Crohn e reto colítico principalmente, a eficácia é limitada e não tem uma comprovação de ser segura. Então não deve tirar o medicamento dele para deixar com erva. E muito menos deixar as duas coisas de modo concomitante. Então por isso que eu fiquei muito contente de poder provar para o meu paciente que ele não deveria tomar centelha asiática. Quais são as preocupações para a gente terminar? Primeiro, a grande variabilidade na qualidade de controle. Hoje eu fui fazer um depósito bancário na minha rua, tá? E quem mora ali no Champagnat, que é chique, mas é de Borrilho mesmo, certo? Então, sabe que tem aquelas descidas todas, e do lado esquerdo eu vi 2 lojas vendendo erva, uns saquinhos assim, tudo certinho. Eu não entrei porque eu vinha para a reunião hoje, mas juro por Deus que a próxima vez que eu for passar por lá, eu vou entrar para ver, porque tinha de tudo ali, pendurado. Qualquer pessoa poderia entrar, pegar, e a moça que estava atrás do balcão ia querer vender quase todas, certo? Então poderia misturar algumas coisas. Muito bem, então o que a gente tem que fazer? Tem que se preocupar, verificar a qualidade, e sempre lembrar isso, que não é considerado medicamento, mas pode ser um suplemento nutricional, entre aspas. Ok? Muito bem. E agora? Países sérios, encontrei 2 artigos maravilhosos que falam sobre o Canadá. A preocupação deles, desde 1997 e até hoje, eles vão renovando o controle, é que eles fazem sempre essa pergunta: quanto seguro é o produto? E seguro no mercado aqueles que acham que não tem essa segurança. Já na Europa, existe também um comitê que faz esse estudo, para tentar ver se esse produto tem credibilidade ou tem eficácia. E no Brasil? Né? Eu pus alguns pontos de interrogação, mas se fosse para pôr, eu enchia isso aqui de pontos de interrogação. Né? Porque nós não temos controle nenhum. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar? A gente fala assim, mensagem para levar para casa. Primeiro aqui, que a capacidade de afetar a farmacocinética e farmacodinâmica de qualquer droga, seja inclusive medicamento que nós usamos, tá? Ela tem que ser muito bem revista, para saber o que está sendo administrado. E inclusive, que medicina com erva é totalmente segura, mito. Não é verdade. Não é totalmente segura. Nós temos que saber as que estão aí disponíveis para nós, verificando estudos duplos cegos, randomizados, o que realmente está sendo aprovado. Né? Seja pelo FDA nos Estados Unidos, seja pela nossa Anvisa, porque a Anvisa não tem condição de fazer essa supervisão. E agora o final. Né? Uma reflexão antes de vocês irem embora. Tá? Tem muita gente novinha aqui que eu acho maravilhoso, eu fico jovem só de olhar vocês, mas a reflexão é a seguinte: antes de prescrever qualquer medicação, qualquer coisa, tá? Lembre disso, verifique o que o paciente já está tomando. Então você vai receitar um paracetamol, veja o que ele já está tomando. Você vai receitar um cílio, você veja o que ele já está tomando. Então isso serve para a medicina total. Pare e pense antes de você fazer a receita. Eu acho que se a gente fizer isso, seja para erva, seja para qualquer outra coisa, a gente vai evitar a interação medicamentosa e muitas vezes a gente vai piorar o paciente, então ele vai sair do nosso consultório com uma receita pior do que aquela que ele tinha quando ele entrou. Era isso que eu queria dizer para vocês. Bom, vamos abrir agora umas questões. Eu gostaria de fazer uma primeira questão para a doutora Cláudia. No dia a dia do consultório, Cláudia, temos um paciente que chegou com alteração de enzimas hepáticas
que estava usando um fitoterápico qualquer e nós interrompemos essa droga imaginando que ela fosse o causador. O que eu espero? Quanto tempo eu vou seguir esse paciente e a partir de quando eu me preocupo que não vai voltar ao normal esse fígado? Excelente pergunta. Então, em geral, a gente interrompe a medicação e pede para o paciente repetir o exame em 15 dias, tá? Repetir as enzimas que estavam alteradas. Então, se houve uma piora das enzimas, já dentro do próprio critério de RUCAN, de causalidade, já perde um pouquinho a causalidade entre aquele produto e a piora do exame, embora não seja impossível disso acontecer. Mas a gente repete em 15 dias, suspende completamente e depois repete uma vez ao mês. Às vezes eu deixo com a paciente vários pedidos e ela vai fazendo mensalmente durante um período de até 6 meses ou até normalizar e vai me enviando aquilo normalmente. Caso não haja melhora num período de até 6 meses, e às vezes a gente até antes disso define, não está melhorando, está piorando, a gente vai para uma biópsia hepática para buscar outras causas. E algumas vezes a gente não consegue definir a causa da lesão hepática, do que está causando o problema, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Cláudia, se faria alguma consideração para Cláudia do Dorete em relação ao amante bem natural que é o passiflorin? Tem alguma coisa? Passiflora? Nós temos no comércio algumas medicações, não é? Que realmente são de uso, tem xarope, que é muito bom, tem esse passiflora, passiflorin. Esses são alguns medicamentos que a gente não viu, pelo menos que eu conheça, hepatotoxicidade, e nós não vimos nenhum outro efeito maior em relação ao aparelho digestivo, pelo menos que eu saiba. A única coisa que eu acho que é bem importante, né, quando você faz uma recomendação desse produto, é você saber o que realmente você está fazendo com essas outras drogas que o paciente pode estar tomando. Para que você não faça também uma coisa que sobrecarregue aquele metabolismo e assim por diante. Mas que eu saiba, esses dois medicamentos, as duas ervas que estão juntas no mesmo composto, que eu saiba, nunca tive nenhum problema. Eu não receito, mas só estou dizendo que eu não vi que tivesse dado algum mal-estar. Agora eu vou fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Quem é que realmente aqui da plateia já teve algum caso que realmente percebesse que alguma uma medicação, vamos dizer assim, ou uma automedicação tenha dado problema para algum paciente seu na clínica diária? Tá, então eu espero que na próxima vez todo mundo olhar, né? Que realmente a gente gostaria de chamar a atenção para isso. Mas eu chamo a atenção, veja, eu gosto de falar bastante, mas daqui a pouco nós vamos comer uma bela pizza e não tem problema. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que a gente não presta atenção numa coisa que se chama rótulo. Como a gente trabalha muito com celíaco, é fácil, porque a gente faz com que eles aprendam a ler o rótulo das coisas. Agora veja, essa aqui diz assim, ó, essa aqui que está na minha mão, pH 25, temperatura, não sei o quê, composição, bicarbonato 41,52, ótimo. Aqui está escrito sódio 6,5, água. Tá? E assim vai. Então, quando vocês forem usar alguma coisa, vocês vejam também nesses produtos que seriam assim, que nós falamos agora, dê uma olhada na composição. Se não estiver mentindo, pelo menos, como diz a Cláudia, nem sempre o que está dentro do produto é aquilo que está escrito por fora. Mas pelo menos dê uma lida antes de ingerir qualquer coisa, porque isso é bem fundamental. Erva mate. Os gaúchos tomam muito, os mato-grossenses e tomam em quantidade. Às vezes a gente vai visitar e acaba tomando também. Quais são os riscos disso? Sabe? Da minha parte, nenhuma. A erva mate por si só não tem problema. Não. A única coisa é câncer de esôfago, por causa da temperatura. Aí falou, mas eu tomo um geladinho. Tomar geladinho já dá uma temperatura, né? Não é erva. Isso aí é a temperatura do câncer de esôfago e não a erva. Agora precisa ver, doutor, o que ele coloca junto na cuia.
E outra coisa também, teria que ver a procedência da erva. Como a gente trabalha bastante com essa parte de glúten e essas indústrias alimentícias, às vezes a máquina é a mesma de várias coisas. Então, como tem contaminação de glúten, pode ter contaminação de algum outro produto que foi aconteceu na Espanha. Exatamente. Né? Contaminou com alguma outra coisa. Então, tem que ver realmente a procedência e confiar na indústria alimentícia ou na fabricação. Sandra? Eu quero fazer mais um comentário. Eu acho que nós temos realmente um problema que às vezes o paciente fala assim, eu trouxe um polivitamínico dos Estados Unidos, ou então o paciente fala que comprou aí de alguma indústria, seja Herbalife ou outra, vitaminas ou medicamento para emagrecer, etc. A minha maior preocupação é sempre verificar as mulheres que estão tomando alguma erva para emagrecer. Tá? Porque a grande maioria delas estão tomando coisas que não se sabe de onde veio, por que veio, para que serve, como que foi testado e nada. Né? Eu já tive pancreatite por uma tal de maca peruana, tá? Maca peruana. Eu já tive uma hepatite por causa de Confrei novamente, que foi muito em moda na década de 80, 90 e depois parou porque deu muitos casos de hepatotoxicidade. Mas há uns 3 anos atrás, essa mulher estava tomando um chá que inclusive tinha Confrei. Né? E ela fez uma hepatite medicamentosa. Né? Estava tomando outros medicamentos também. Tá? Mas a minha maior preocupação hoje em dia é principalmente com os medicamentos para emagrecer. Porque eles são em cápsulas, tá? A grande maioria deles tem uma combinação de substâncias, inclusive com chá verde associado. Tá? E esses pacientes tomam, essas pacientes, principalmente mulheres, né? Tomam em grande quantidade. Tá? E às vezes até são receitados, né, por alguém. Seja nutrólogos, sejam nutricionistas, sejam, como é que eles chamam agora? Ortomolecular. Modulação hormonal. Exatamente. E aí vai, porque agora nós temos um monte de subespécies de especialidades, né? É verdade, subespécies de especialidades, porque eu não sei de onde surge isso, né? E elas tomam, tá? Porque alguma pessoa de não sei aonde, de qual subespécie de especialidade, está receitando. Tá? E daí acontece exatamente essas coisas, e situações às vezes de gravidade, né? Então eu sugiro que vocês leiam, quando falar assim, eu estou tomando um complexo vitamínico ou um produto natural para emagrecer, eu quero ver a bula, me dá a composição disso daí, que eu quero dar uma olhada nisso, se essa tua alteração pancreática, essa tua alteração de diarreia, essa tua alteração de fígado não é por causa disso. Porque os 3 órgãos que eu acho que tem maior problema nem é o estômago. O maior problema é fígado, pâncreas e intestino. Na minha opinião é isso. Já que você falou em subespécies, eu vou dizer que, infelizmente, para vocês que são alunos nossos, a gente está tentando mostrar para vocês que um bom clínico está sendo uma espécie em extinção. Infelizmente, isso é verdade. Né? A gente que está junto há tantos anos, né, estou feliz de ver minhas residentes brilhando aí, como vocês, mas tem que realmente rever mesmo esses conceitos e esses currículos, essas coisas todas, porque realmente nós não estamos formando gente que está saindo das universidades, eu dei aula há 45 anos, com um pensamento global. Né? Então, isso que eu coloquei por último aí, antes de você fazer uma receita, pense e pergunte o que o paciente já está tomando, serve para tudo. Para tudo. E a gente muitas vezes faz o seguinte, acha que a arma nuclear é aquela bomba que jogaram lá em Hiroshima, mas a caneta, prescrição clínica, pode ser uma arma perigosíssima. Então, antes de escrever, pense. Certo? E aquela história que você, como clínico, não faz mais. Quando você vai atravessar a linha do trem, o que você tem na placa? Pare, olhe e escute. A gente não para porque está com pressa, a gente muitas vezes não olha para o paciente, fica no computador e não escuta o que ele tem para contar. Doutoras, qual que é a opinião de vocês sobre o whey protein? Porque a gente vai na academia, os professores de educação física falam para a gente tomar e para todo mundo, assim, Então, se realmente tem dentro do whey protein o que está escrito
não seria hepatotóxico, não sei dizer do ponto de vista do intestino, mas não teria problema. Só reforçar a questão da qualidade do produto que você está usando, tá? Mas o whey protein, BCAA, não tem problema nesse sentido. Uma outra na frente. Você vai falar do whey protein? Não. Sim. Então, eu pensei que era outra coisa. Do whey protein. Não, o grande problema do whey protein no aparelho digestivo, eu acho que é a primeira quantidade de lactose. Porque os pacientes começam a tomar whey protein, distende, tem diarreia, etc., por causa da quantidade de lactose. E muitos pacientes têm intolerância à lactase também. Então tem o whey, mas tem whey protein sem lactose, tudo bem, então tá. Então o whey protein sem lactose, eles têm uma alta quantidade de lactase e tem muitos pacientes que não toleram a quantidade de lactase que tem ali. E daí também fazem o mesmo tipo de reação. Você pode ter os mesmos sintomas de gases, de diarreia, de plenitude, de eructação, flatulência, tanto o whey protein com e sem lactose. Isso pela quantidade excessiva de lactase que tem ali. E também a proteína. A proteína tem que ter certeza se ela é proteína do leite mesmo, como está colocando lá, se é caseína. Não é? Porque às vezes a gente não sabe se tem no whey protein realmente caseína ou se tem outro tipo de proteína vindo da carne. Eu acho que a ideia principal do tema, só antes da última pergunta, é acender o alerta para esses produtos, né? A gente não sabe o que tem ali. Tem que pesar muito o risco-benefício, tem que estar muito atento. E é uma moda no Brasil, entre as mulheres, uma coisa, é muito difícil uma mulher não esteja usando nenhum desses produtos na minha faixa etária, um pouco mais velha. Então, acender o alerta de todos nós médicos para questionar, olhar a composição do produto, pensar naquilo, pensar nas interações medicamentosas e se você não tiver segurança ou tiver algum sintoma, pedir para o paciente não usar. Pronto. Né? Então, não tome. Precisa usar o whey protein? Você precisa ter uma massa muscular, precisa de tanta proteína, você é atleta de alta performance, eu acho que esses questionamentos a gente tem que fazer. Você precisa estar bem 100% do tempo, você precisa estar linda 100% do tempo. Qual é a necessidade da gente estar fazendo isso? Né? A gente lida com doença, que é o bem-estar de todo mundo, mas não existe nada milagroso, infelizmente. Né? Tem uma senhora para falar. Eu sou dermatologista e a gente vê muitos pacientes. A gente tem uma sede muito grande da indústria, então agora, algum tempo atrás, começaram a fazer uso de termogênico para celulite. Então, se falar que é para celulite, elas não querem nem saber o que tem dentro, elas tomam mesmo. E o que tem, assim, que seria o ativo é a L-carnitina. Eu queria saber se vocês já tiveram um problema de hepatotoxicidade ou algum outro problema com a L-carnitina, porque elas tomam mesmo. Não, eu não tenho. E até a carnitina eu uso em algumas situações, agora, que não é dermatologia, que ela é muito boa para abrir apetite. Então, criança que não quer comer, velhinha que não come, carnitina vai bem, certo? Mas eu não conheço, mas eu fico controlando. Mas eu nunca vi que tivesse aumento de enzima hepática, qualquer coisa assim, né? Porque é uma coisa que ajuda bastante. Só para finalizar, que eu estou vendo a Raquel aí fazendo... Tem mais alguma perguntinha? Nós já falamos demais? Tem? Doutora? Eu sou endocrinologista e eu gostei da intervenção da Cláudia porque, na realidade, as pessoas não se aceitam. No meu consultório, quem está gordo quer emagrecer, quem está magro quer engordar, quem está baixo quer ficar alto, quem está alto quer ficar baixo. Ninguém nunca fica satisfeito com o que está e entram nessa de horror, porque as fórmulas por esses subespecialidades ou esses esquisitos que não conseguiram ser nem dermatologistas, nem endocrinologistas e nem cirurgiões plásticos, eles ficam médicos fazendo absurdos. Essas fórmulas tem vezes que cabem os componentes em 3 cápsulas de tanta coisa que tem ali dentro. Então é impossível que uma hora dessas... A natureza é muito sábia, eu não tenho visto grandes complicações, mas acontecendo uma hepatite fulminante, é um risco grande que as pessoas estão correndo fazendo esse tipo de fórmula. Então, gostei muito da tua intervenção. Não dá para ser bonito todos os dias, nem ter um corpo perfeito, nem a barriga de tanquinho, e as pessoas têm que aceitar.
Eu me lembro uma vez uma moça, estudante de medicina, chegou no meu consultório, queria emagrecer, ela tinha 20 de massa corporal. Ela queria ficar magra. Eu disse, mas você, se você emagrecer mais, você não vai aguentar a faculdade, os plantões, você não vai aguentar nada. Mas eu quero ficar mais magra, eu quero ter não sei quantos quilos, botou um número na cabeça. E eu disse, mas é impossível, você não vai conseguir isso. Aí ela disse, mas como que a Adriana Galisteu pode? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir convencer essa criatura. Vamos terminar? Sim, bem rapidinho. A única coisa que eu fico indignada é verificar assim, ó, a pessoa está fazendo academia, né, e tomando tomando whey protein, ou então tem celulite, está tomando O que o fisioterapeuta mandou, né? Não foi nem o médico. Exato. Mas, no entanto, se você falar para eles assim, ó, por favor, vamos comer um pratinho de salada, um ovinho, né? Chegou da academia, come lá o peixe, come lá o ovo, come lá não sei o que lá, eles se recusam. As pessoas precisam ter uma fórmula mágica, e elas vão atrás da fórmula mágica. E outra coisa, a fórmula mágica dá dinheiro. E se dá dinheiro, todo mundo vende fácil. Coisa que não dá dinheiro, minha amiga, vai ser clínica e vai ganhar do SUS. Não sou nem endoscopista. Tem jeito. Eu tenho volta de pobreza. Porque os endoscopistas têm dinheiro, os clínicos como eu não têm, né? Então meu carrinho, coitadinho, está ali fora esperando daqui a pouco porque a gente termina a pizza. Mas eu quero agradecer de novo de estar aqui com vocês, trocando essas ideias, porque para vocês terem uma ideia, eu me formei em 1966. E quando eu entrei na faculdade em 1961, a gente já começou a entrar em hospital. E eu me lembro que eu entrei no Hospital Nossa Senhora das Graças com o professor Lisandro Santos Lima, e a gente começou a aprender a ser médico no primeiro semestre de 1961. E durante o curso inteiro, era isso que ele ensinava para a gente, né? Que você tem que ser um médico, que você tem que entender o paciente, escutar e examinar o paciente. É muito comum você hoje receber paciente no seu consultório, como eu recebi uma senhora a semana passada que tinha 3 médicos especialistas, e quando eu examinei o certo, eu falei, mas aqui está meio doído. O que os outros médicos disseram? Eles não me examinaram. Então, por favor, gente jovem que está aqui presente, não é só erva, não é só beberagem, não. É medicina humana, é parar, olhar, escutar, examinar os pacientes e depois cuidado com a caneta. Se vocês lembrarem de mim quando pegarem a próxima receita, já estou feliz. Muito obrigada.